De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fica atento ao horário, 6 horas e 52 minutos. E um bebê venezuelano de 11 meses morreu de pneumonia aqui em Manaus no fim de semana. A criança era indígena da etnia Warao. Ela chegou a Manaus junto com os pais, fugindo da crise no país vizinho. A menina de apenas 11 meses foi enterrada na tarde dessa segunda-feira no cemitério Parque Tarumã, zona oeste da cidade. Ela foi internada sexta-feira passada no pronto-socorro Platão Araújo com pneumonia. A família estava inconsolável. Essa já é a segunda criança que morre na capital desde quando os índios da etnia Warao decidiram deixar a Venezuela em busca de uma vida melhor no Brasil. E por isso estão vivendo nas ruas de Manaus. A primeira vítima morreu de catapora. Agora, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania informou que está monitorando a situação para que novos casos não se repitam. Temos um plantão lá no nosso posto humanizado de atendimento ao migrante, que funciona na rodoviária. Temos um plantão de 5h30 da manhã até às 11 horas. E nesse plantão, além do controle de quem entra e de quem sai, nós atendemos as demandas emergenciais e nós temos na rodoviária, hoje, uma criança cardiopata que precisa ser internada, mas nós estamos tendo na abordagem uma certa resistência dos pais para garantir a sua internação. Estamos fazendo todas as tentativas para garantir essa internação nas nossas unidades especializadas. De acordo com a Sejusc, cerca de 400 venezuelanos estão vivendo próximos à rodoviária e no centro da cidade em situação de risco. E olha, ontem, em entrevista ao portal A Crítica, a família do bebê que morreu vítima de pneumonia disse que pretende voltar para a Venezuela daqui a 2 meses. Depois do segundo registro de morte de índios que estão se refugiando aqui em Manaus, o Ministério Público Federal solicitou da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, da Sejusc, da FUNAI e da Fundação do Índio, informações sobre o plano emergencial integrado para atendimento à saúde dos indígenas da Venezuela. A recomendação inclui também outras garantias, como abrigo e alimentação. E para falar mais sobre esse assunto, a gente trouxe novamente aqui para o estúdio do Manhã no Ar o Fernando Merloto Suave, procurador do Ministério Público Federal, para falar mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia. A gente mostrou na semana passada, primeiro, uma recomendação que foi feita para a Prefeitura, Governo do Estado e também Governo Federal, para que se tomem providências em relação a esses indígenas. E a gente percebe que fica meio que um jogo de empurra-empurra de responsabilidades, né? A Prefeitura acha que não é uma responsabilidade dela, foi pedir ajuda do Governo Federal. De quem seria, de fato, a responsabilidade, uma vez que a gente está falando de relações internacionais, né? Que são indígenas de outro país? Sim. Inicia-se, né, pela própria Constituição brasileira, pela responsabilidade da União, e essa responsabilidade se estende a estados e municípios, né? A União, ela deve ingressar agora com recursos, né? A gente está acompanhando a visita que foi feita, essa recomendação também teve esse intuito de acelerar esse processo, porque até então o MPF estava realizando reuniões com todos os entes, foi pactuado um plano emergencial geral para essa situação, mas a situação caminha muito lentamente. E aí, após essa notícia, na verdade, é a terceira morte, né? Já morreram 2 bebês e um adulto, né, desse indígena Warao. No domingo, ontem, nós requisitamos informações sobre um plano emergencial na área da saúde. Também oficiamos a Censa, oficiamos a Suzan, né, o Distrito Sanitário Especial Indígena, que trabalha com só a questão da saúde indígena, porque esses órgãos têm que trabalhar em conjunto, né? Muitas vezes a Censa, a Suzan não tem o know-how, né, o conhecimento para trabalhar com a questão indígena, então ele precisa de um apoio, às vezes da FEI, né, que é a Fundação Estadual do Índio, ou da FUNAI, ou do DICEI, para esse diálogo, né? Tem a questão da língua, não só, às vezes, espanhol, mas também o aral, e aí tem que haver essa sinergia, esse esforço coletivo para esses atendimentos, senão nós vamos ter novas mortes, né? Pode até gerar responsabilização do setor público, mas essas mães não vão ter seus filhos de volta, e é isso que a gente não quer mais que aconteça, né? E essa questão de tratar a saúde indígena é muito delicada, porque tem também uma questão cultural, né? Em alguns casos, eles são até resistentes a um tratamento de saúde convencional que a gente está acostumado. Então, a entrada da FUNAI e dos outros órgãos indígenas nesse auxílio é muito importante. Às vezes a gente fala de um caso de um indígena que morreu, que está morando na rua, algo do tipo, e ignora
que, por exemplo, a doença, uma pneumonia, pode ser uma doença contagiosa, que isso pode virar um problema de saúde muito mais grave, não só concentrado nessa comunidade indígena que está vivendo essas condições subhumanas, né? Sim, né? Toda essa expectativa e esses problemas que são gerados a partir da ausência de um plano integrado, né? Como a gente viu, tem uma atuação pontual, estão ali na rodoviária, mas você não tem, novamente, esse plano integrado entre os órgãos para que haja um atendimento de saúde visualizando todo esse contexto das pessoas que vêm de uma outra realidade, há um perfil epidemiológico, que eles chamam, né, diferenciado, a própria precariedade, né, vulnerabilidade dessa população e, com certeza, há o risco disso se disseminar, não só entre eles, entre as demais populações. Então, é uma urgência que o poder público atue nesse sentido. Por isso que a gente deu um prazo de 48 horas para eles nos informarem sobre esse plano emergencial na área específica da saúde, porque semana passada houve a recomendação sobre geral, né? A questão do abrigo, que a gente acredita deve trabalhar como um canalizador, um centralizador do atendimento, que não vai resolver o problema, ele vai sim ajudar muito, né, para canalizar isso, e depois questões paralelas, verificar casas que o poder público possa apoiar e eles também possam se habitar essas casas em locais adequados, porque muitas casas que eles habitam hoje são áreas de risco também, às vezes com áreas de tráfico, e aí eles ficam vulneráveis a essa situação. Teve a questão do fogo que no prédio lá do centro, aconteceu lá né? no prédio do centro, tudo. Então esse é o intuito, né, do Ministério Público Federal, e pede também à população que deseja ajudar, né, que possa fazer através das entidades, né? Hoje a Caritas, por exemplo, está atuando. Conversei ontem com um dos coordenadores, o Padre Hudson. Ele informou que deve ser disponibilizada uma conta bancária também para apoio financeiro para quem quiser doar, né, mais às vezes do que ir até a rodoviária e fazer uma doação individual. Concentrando esse tipo de atividade, isso pode gerar melhores frutos, e aí a atuação dessas entidades civis, religiosas, junto com o poder público, pode gerar muito melhor assim, atendimento do que simplesmente diversas atuações isoladas que às vezes não olham esse contexto todo. A gente já, inclusive, mostrou aqui declarações de autoridades municipais falando para não ir até a rodoviária e levar alimento, esse tipo de coisa que acabaria estimulando que a permanência deles continuasse ali, até uma resistência de ir para um possível abrigo. O ideal, então, seria mesmo levar para essas entidades, como a Caritas, que é da Igreja Católica, que está dando esse suporte, assim como deu para os haitianos quando chegaram aqui também em Manaus? Sim, o ideal é que haja uma concentração de esforços, né? Por isso que a gente está pedindo essa questão do abrigo, né? Que vai já retirá-los de uma situação de vulnerabilidade, e a partir disso os apoios, as ajudas sejam centralizadas. Eu vou falar que hoje, na situação que está, essas ajudas individuais têm sido, às vezes, o último socorro deles, porque a alimentação, esses bens de primeira necessidade, o poder público ainda não tem suprido. Então, se não fosse isso hoje, não sei como eles estariam. Mas o ideal, sim, seria haver esse abrigo e, a partir disso, canalizar as doações, né, os apoios individuais por meio de associações. Dentro desse prazo de 48 horas, termina quando? Amanhã? Ontem foi encaminhado um ofício requisitando informações sobre esse plano emergencial de saúde. Esse prazo termina na quinta-feira. Amanhã, né, na quinta-feira, para dar a resposta. A gente esperava realmente que até o fim dessa semana já houvesse uma resposta do poder público quanto à questão emergencial de saúde, independente das outras questões ainda do abrigamento, né, de uma política de imigração no Estado, que ainda também não foi desenvolvido isso, e está contemplada na última recomendação da semana passada. Há uma estimativa que o estado de Roraima, que vizinho, já tem recebido 30 mil indígenas, inclusive lá já foi decretada uma situação de emergência de saúde pública. Aqui em Manaus, há uma estimativa de cerca de 400 indígenas que estão chegando aqui com essa crise que a Venezuela enfrenta. E ontem o ministro Raul Zugman, que é o ministro da Defesa, chegou a dar declarações que eles estão preparando um plano para receber contingenciar e também receber esses indígenas que estão chegando aqui no Brasil. Só que esse número é cada vez maior e essa preparação de um plano para receber já está bem tardia, né? Exatamente. Esse é o grande problema, né? Parece
que as autoridades não estão dando a devida atenção e emergência é o caso. Houve uma reunião, por exemplo, na quinta-feira de manhã na Sensa. Eu estive presente, né, parcialmente, tinha outros compromissos, mas ali ficou já encaminhado esse plano emergencial de saúde. Só que, conversando ontem com alguns servidores, me informaram que a reunião tinha sido marcada para a semana que vem, né? E no domingo veio essa notícia do falecimento de mais um bebê. Aí eu falei, não dá assim, como emergencialmente, marcar uma reunião para daqui 1, 2 semanas para começar a se discutir o plano emergencial. Por isso, dessa requisição. E a partir dessa situação, fortalecer essas medidas, né? O que o MPF espera é que, com o abrigo sendo o centralizador das atuações, mais casas parciais que eles possam ter a sua autonomia também. Hoje eles já estão em algumas casas mais vulneráveis. Com essas casas, eu acredito que eles podem ter sua autonomia, não serem explorados como hoje às vezes são explorados no centro, e a partir disso conquistar a sua independência, né, financeira, e seja por meio da venda do artesanato. Alguns já indicaram que gostariam de poder ter suas plantações, então pode-se verificar espaços um pouco mais distantes, mas que deem essa possibilidade, que eles só desejam realmente ter uma vida digna, né? Que na Venezuela hoje há uma carência absurda de alimentos e de elementos básicos, e é isso que os conduz aqui para o Brasil, e o que a gente pode fazer é simplesmente acolhê-los da melhor maneira possível, o que pela população acho que até tem sido feito, né? Tem se demonstrado bastante solidariedade, mas pelos órgãos governamentais isso ainda está deixando a desejar. Só para a gente encerrar, na quinta-feira é o prazo estipulado para que se dê uma resposta sobre o plano emergencial, né, de atenção a esses indígenas. Se isso não aconteceu, o que deve acontecer caso não se tenha já um plano imediato, uma resposta dessa reivindicação? Sempre que há uma atuação extrajudicial, que a gente chama, né, que são recomendações, requisições, a ausência dessas medidas pelo poder público sempre está passível de uma ação, né? Tanto pelos próprios indígenas, né, se reunidos por suas associações, quanto pela MPF. Essa ação pode ser tanto para compelir, né, o poder público a ter essa atuação, quanto de indenização por danos, pode ser por danos morais coletivos ou os danos coletivos que já vêm sendo ocasionados. E essas mortes não tem aquela história, não tem dinheiro que pague essas mortes, né? Então, o caminho é lutar para que isso não mais aconteça, mas infelizmente a gente verifica já diversos casos de crianças e outros que tendem para esse caminho. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar. Eu que agradeço. Recebi o Fernando Merloto Soave, procurador do Ministério Público Federal. E a falta de troco ainda é um grande problema para muitos comerciantes. Mas estão surgindo alternativas aqui em Manaus para que eles e nem os clientes tenham prejuízos na hora de receber o troco. Não importa a quantidade, as moedas são supervalorizadas nos estabelecimentos comerciais. De acordo com o Banco Central, existem mais de 23 bilhões de moedas em circulação no Brasil. Mas, apesar disso, muitos comércios da capital acabam tendo dificuldade na hora de passar o troco. Se a gente não tiver 5 centavos, tu não leva a compra. E foi por sentir de perto esse problema que esses jovens resolveram criar um aplicativo que facilita o pagamento do troco. Do qual a vendedora simplesmente jogou o problema para o meu sócio, né? Que ele foi comprar um chocolate e ela simplesmente falou, olha, não tenho troco. E ele perguntou, e aí, eu como consumidor vou fazer o quê? Ela falou, não, simplesmente eu não vou poder vender para você. Então todo um processo de compra foi frustrado por falta de troco, né? Para usar a ferramenta, os donos de estabelecimentos precisam instalar o programa do aplicativo no sistema de pagamento da loja. Ele cria uma conta em nosso site e a partir desse momento ele faz um depósito de uma reserva de troco através de um boleto bancário. Uma vez depositada essa reserva de troco, ele pode entregar o troco para o seu cliente informando apenas o número do celular dele. E detalhe, o cliente não precisa ter o aplicativo instalado porque ele recebe o SMS na hora, validando o recebimento do troco e o link para baixar o aplicativo. Quando ele baixa o aplicativo, o troco dele está lá, ele não perde. E com isso ele pode acumular, pode transferir para uma conta bancária, pode recarregar seu celular na hora, basta ele ter saldo suficiente. O dono dessa panificadora já aderiu ao aplicativo. Pela questão que hoje no mercado nós não temos moeda, não temos dinheiro trocado. E aí acabou que isso veio para ajudar.
Nessa rede de supermercados, a alternativa para facilitar o troco foi usar a cata-moeda. Assim que deposita as moedas, o cliente pode escolher entre receber o mesmo valor em cédulas ou em vale-compras. Mas elas têm ajudado muito o troco das lojas, bastante. É um problema porque atrapalha o cliente, atrasa o atendimento, né? E tem lei que a gente tem que dar o troco corretamente. E na noite de ontem, os associados do Sicob, o Sistema Financeiro Cooperativo, se reuniram na sede do órgão para compreender um novo olhar sobre o empreendedorismo com a chamada economia criativa, que visa inovar o mercado. As novas tecnologias expostas com uma visão diferenciada. Um desafio para quem já empreende há muito tempo. Mas incluir mídias digitais num ambiente cada vez mais tomado pelas tecnologias faz um diferencial importante. E é uma forma de se ganhar espaço e dinheiro no mercado cada vez mais competitivo. E esse empresário do ramo da saúde sabe muito bem disso. Eu acho que isso veio para ficar, é importante. É uma economia de custos, é inevitável. Quem não usar isso vai ficar para trás. E é por isso que as tecnologias digitais são consideradas aliadas da economia criativa. Esse especialista em finanças veio especialmente a Manaus para dar uma aula sobre o tema. E adianta, para se ganhar dinheiro com a tal economia, é preciso abrir a mente com a criatividade aliada à inovação. A criatividade acontece tanto na forma de organizar empresas, as empresas ficam mais enxutas e porque são mais enxutas podem oferecer produtos em condições melhores, quanto os produtos cada vez mais bem adaptados às necessidades das pessoas. Então é um momento muito interessante porque as novas tecnologias estão permitindo que coisas verdadeiramente novas surjam, né? E essa criatividade no mundo virtual pode ser aplicada em novos modelos. Desde os aplicativos que oferecem serviços através dos celulares até os modelos de negócios mais alternativos, como os canais nas redes sociais, por exemplo, que sem dúvidas facilitam a vida de muita gente. E jovens estão preparando mais um varal sustentável, que é uma espécie de brechó, onde as peças são vendidas por preços simbólicos e a verba é revertida em doações para projetos e instituições de caridades locais. Sobre esse assunto, eu vou falar agora com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Até quando as doações podem ser feitas? Bom dia, Wilson. As doações para o Varal Sustentável, elas podem ser feitas até o dia 26 de maio. E existem pelo menos 11 pontos de coleta. O Varal Sustentável é uma iniciativa da Global Shapers, que é uma rede que reúne muitos jovens, como, por exemplo, o Macaulay, que está aqui, o Macaulay Abreu, que é um dos coordenadores do Varal e com quem a gente vai falar agora. Macaulay, com você eu quero falar especificamente, vamos tentar falar para o público, como é que é essa iniciativa da Global Shapers? Vocês são todos jovens e estão começando a fazer essa ação de solidariedade agora. Bom dia a todos. Então, o Global Shapers é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, que reúne jovens nas principais cidades do mundo. A proposta é simples, é pensar global e agir local. Dessa forma, desenvolvemos aqui na cidade de Manaus diversas iniciativas de impacto positivo na sociedade. Bom, uma dessas iniciativas, como a gente falou, né, é o Varal Sustentável, e quem vai falar especificamente sobre o Varal é a Júlia Monteiro, né, que também é uma das coordenadoras. Júlia, conta pra gente como é que isso funciona. Vocês vão receber as doações e depois vocês vão negociar isso a um preço simbólico para doar depois esse recurso financeiro. Então, na verdade, o Varal Sustentável tem como objetivo arrecadar essas roupas, vender a um preço muito baixo para que a gente possa pegar o valor e investir em outros projetos para algumas instituições aqui de Manaus, como o GAC, o LAC. Então, assim, é realmente com o objetivo de trazer cestas básicas para essas instituições, outros tipos de projetos de educação, enfim. É basicamente esse o objetivo. Vocês vão estar recebendo as doações até o dia 26 de maio, como eu falei, mas no dia 3 de junho acontece a venda propriamente dita. Como é que vai ser esse evento? Então, o evento vai ser no Shopping Via Norte, no dia 3, a partir das 10 horas. Qualquer um que chegar pode comprar, não tem problema. E a gente vai estar fazendo a preço de 5, 10 e 20 reais. Todas as roupas, sapatos, produtos de higiene.
E eu falei em preços populares, falei na comercialização que vai acontecer no dia 3 de junho e nos 11 pontos de coleta. Você pode citar só alguns rapidamente, porque eu sei que a gente não vai conseguir falar de todos. Claro, um dos pontos de coleta é o Vila Hub, que tem aqui perto da Morada do Sol, tem o Impact Hub na Efigênio Salles, tem o Cardume Cowork, que fica no Tiradentes, e acho que um que é muito próximo é o Hub da UEA, que fica ali na Darcy Vargas. Bom, e quem quiser mais informações também, gente, existe uma página no Facebook que fala justamente sobre o varal sustentável, que fala sobre a iniciativa da Global Shapers. Lá vai ter a lista de todos os 11 pontos de coleta. E para quem quiser também participar do evento, que também é importante, né, para poder receber aí, para poder, quem sabe, comprar algum item e ajudar essas instituições, também pode comparecer no Shopping Via Norte no dia 3 de junho. Ok, muito obrigado, Tia Morel. Até daqui a pouco. E depois do intervalo comercial, a volta do subsídio dos combustíveis do transporte público rendeu muita discussão ontem na Câmara de Vereadores. E tem ainda uma proposta do governo que quer dar anistia a multas de impostos, tanto para quem tem empresa quanto pessoa física. A gente explica tudinho depois do intervalo.